Eu vou começar o programa de hoje em frente a essa harpa. Quem tocava a harpa na Bíblia era Davi. E eu estou no lugar que é conhecido como a Cidade de Davi. Talvez o programa mais desafiador que eu já fiz até hoje. E vou te dizer por quê. 1867 começam as escavações aqui com Charles Warren. Então eu estou falando de 150 anos de arqueologia sendo escavada por aqui. 2005, Eilat Nazar assumiu esse projeto, fez assim um grande avanço nas escavações por aqui. Mas mesmo assim, continuam os 150 anos de arqueologia para contar uma história de mais de 3.000 anos. Como eu vou conseguir contar uma história tão longa num prazo tão curto de escavações? As pessoas ainda não têm informações suficientes para garantir para a gente o que é, o que não é. Agora, o que você vai ver daqui para frente são imagens muito interessantes. É um passeio que eu, pelo menos, recomendo 100% que você faça quando estiver por aqui. Para que a gente entenda bem esse programa, temos que ler um texto que se encontra na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 5. A narrativa nos diz o seguinte: o rei, que era Davi, e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Hora de ver esse texto saltar aos nossos olhos. Olha só o tamanho desses quartos aqui. Dificilmente, naquela época, uma pessoa rica teria uma casa com uns quartos tão grandes assim. Então a Eilat Nazar, ela acredita que esse lugar realmente teria sido o palácio de Davi. Outras pessoas, outros historiadores e arqueólogos já dizem que não. De qualquer maneira, como eu gosto de dizer, esse aqui é o cenário. Na minha opinião, é bem razoável que seja pela localização, mas como tudo ainda não foi achado e revelado, vai ficar sempre aquela interrogação até que se escave tudo por aqui. Outro fato interessante é que encontraram um selo marcado com o nome Jeucal, que diz o seguinte: ele era um oficial do rei Zedequias, e esse selo foi encontrado exatamente aqui nessa região. Zedequias é um rei posterior a Davi. Então, se ele viveu num lugar como esse, era um palácio, o rei só pode viver num palácio. Mais uma evidência que possa fortalecer a ideia de que realmente esse tenha sido o palácio de Davi. Toda cidade, para se proteger dos seus inimigos, tem que ser construída no alto da montanha. Aqui está um pouco diferente a ideia. Por quê? A cidade de Davi começava e tinha toda essa extensão até ali embaixo. Eu vou pegar o mapa, esse aí que você está vendo agora na tela, que mostrava como era a cidade de Davi. Agora, por que a cidade de Davi começou nesse lugar? Porque o ser humano precisa de água, e a única fonte que existe é a fonte de Gihon, e ela fica exatamente lá embaixo. Eu já falei isso num programa sobre o Monte das Oliveiras, mas aqui está o Monte das Oliveiras. Então, ali atrás é o deserto da Judéia. Quantas vezes Jesus teve que sair do deserto da Judéia e chegar a Jerusalém? E a Bíblia cita várias vezes que ele atravessou o Monte das Oliveiras. Aqui no meio Vale do Cedron, e aqui toda essa parte, essa montanha aqui na minha frente, é o famoso aí Monte das Oliveiras. Gente, é sensacional isso aqui, olha só. Olha o tanto que eu vou descer, mas é muito. E tem muito mais ainda, nem comecei ainda. Quanta surpresa a gente vai encontrando pelo caminho. Eu tô agora numa piscina da época cananita. Pro meu gosto, uma das experiências mais interessantes que a gente vive aqui em Jerusalém, que é
passar pelo túnel cananeu, construído há aproximadamente 3.800 anos. Lembra que Davi falou lá no texto que nós já lemos que para vencer os jebuseus teriam que passar pela passagem de água. A palavra no hebraico é sinor, que significa tubo ou mangueira, uma alusão ao sistema de água que canalizava a água da fonte de Gihon até o tanque de Siloé, ou seja, um lugar exatamente como esse. Porém, não existe nenhum registro de que esse era o túnel que Davi passou, mas até agora não foi encontrado nenhum outro túnel da época de Davi, então até esse momento a possibilidade é muito grande, o que torna essa aventura ainda mais emocionante. Olha, tem hora que, se você é um pouco mais desenvolvido fisicamente, se você comeu mais do que devia, você não passa aqui, gente. Olha exatamente como eu tô, olha meu corpo em relação a esse pedaço do túnel aqui. Olha que eu sou medium size aqui, tamanho médio. Esse túnel tem cerca de 400 metros, mas somente 123 são permitidos para travessia. Ele é todo iluminado e tem o chão seco. Mas existe uma outra grande emoção por aqui, que é um outro túnel construído por volta do ano 701 a.C., 300 anos depois de Davi, quando o rei Ezequias resolveu fazer um outro sistema de canalização de água para se defender dos assírios. Esse túnel se chama o Túnel de Ezequias, tem 533 metros de comprimento, é totalmente escuro, tem água até o joelho e é lógico que eu também vou encarar esse desafio. Bora lá. Tô enroscado aqui. Ai, caramba! Meu Deus, que água gelada. Ah, não, isso não é verdade que eu tô fazendo. Não pode ser verdade isso aqui. Ai. Gente, meu pé tá gelado. Ai, caramba, que água gelada! Ah! Pensa num cara mole. Gente, pensa num bicho mole vai entrar numa água fria. Ai, meu Deus do céu, vambora. Vamos subir. Olha o espaço que a gente vai atravessando. Eu tô todo enroscado aqui, eu tô com mochila atrás carregando tênis, tudo que eu trouxe. Aí, vou me espremendo, ó, ó a largura. Meu ombro cabe aqui. Olha, eu não sei se eu cheguei no pior momento, mas, gente, eu tô num lugar que eu tô meio de joelhos, olha, espremido. Se você é claustrofóbico, mas nem pensar em entrar no lugar desse, mas nem pensar. Eu já andei cerca de 13 minutos, não sei quanto em termos de metros, né, de distância, mas eu cheguei numa curva, gente, não sei se dá pra mostrar, mas ó, curva total aqui, total. Pra pensar como eles faziam iluminação aqui dentro, né, com fogo, as tochas. Nossa, gente, minha cabeça tá perdida por aqui. E como eles na realidade conseguiam ficar aqui tanto tempo. Olha, eu pensei que eu tinha ido no lugar mais baixo. Meu tênis aqui. Eu já pensei que eu tinha ido no lugar mais baixo, mas aqui a coisa tá apertando. Tá apertando demais. Uma coisa é certa, funcionários daquela época eram todos magrinhos, porque é impossível alguém muito mais encorpado passar por aqui. Chegando. Que experiência, gente, que experiência. Estou de frente a uma placa que é uma réplica, o original está lá no Museu de Istambul, é na Turquia, mas em 1880 um garoto estava andando pelo túnel de Ezequias, o túnel molhado, e encontrou essa inscrição que está escrita em paleo-hebraico, que é o hebraico antigo. O que está dizendo aqui é o momento final, onde os trabalhadores que vinham escavando da esquerda e da direita do túnel, cada um vinha um de um lado, outro do outro, se encontraram no ponto final, onde ali formou o túnel. Imagina um negócio disso, gente, a gente está falando disso aqui de 2.700 anos atrás. Como eles se encontraram, 533 metros, se encontraram no mesmo lugar, não tinha laser, não tinha computador, não tinha nada naquela época. Olha só que peça importantíssima para a gente entender a história. E no final do túnel de Ezequias, eu chego ao tanque de Siloé, onde ficava o reservatório de água da cidade. Hoje encontramos uma parte dele em ruínas, mas esta foto nos ajuda a entender como ele era no passado. Tem algo aqui simplesmente maravilhoso para quem gosta de história e arqueologia.
É uma rua, gente, que sai aqui do tanque de Siloé e vai até a região do templo, onde hoje ali, exatamente o final dessa grande rua aqui, é no Davidson Center, naquela região do Muro das Lamentações. Então essa rua aqui é original da época de Jesus. Com certeza ele passou por aqui quando transitava entre o tanque de Siloé e a cidade. A gente tem uma foto bem bacana aqui que mostra como é que era mais ou menos, né, a rua naquela época e como as pessoas caminhavam por ela. Muito interessante e realmente um achado arqueológico muito legal aqui